E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos super bem-vindos a esse novo formato de conversa aqui no LinkedIn. Adriana falando, para mim é um prazer ter todo mundo aqui. Estou dando um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. Quem for chegando pode mandar uma mensagem dizendo de onde está ouvindo essa conversa. Estou bem animado, acho que vai ser uma conversa bem divertida. Monique, seja super bem-vinda. Bianca, meu grande amigo aí, Ricardo Fará, pessoas incríveis aqui assistindo com a gente, então acho que vai ser uma cocriação das boas. Olha a Luísa aí, que acabou de tentar me ajudar a fazer a gente transmitir esse papo pelo YouTube, mas não deu certo. É, Flávio Zorzeto, bom, o papo vai ser muito bom, com certeza. Tem muita gente boa aqui. Para começar esse papo, até por uma belíssima recomendação da minha irmã, eu quero começar me audio descrevendo. Eu sou um homem cisgênero, tenho 47 anos, estou com a pele um pouco bronzeada, o cabelo curto, grisalho, estou usando uma camiseta cinza, um óculos laranja e meu fundo aqui está um pouquinho desfocado. Então, queria contar um pouquinho para vocês sobre de onde vem a ideia desse papo. Isso é algo que eu venho pensando desde o ano passado, quando eu estava fazendo as conversas junto com a Maria Clara Lopes e com o Clínio Bagatini, né, os papos da Plural. E a ideia é desmistificar um pouco a IA. Né? Eu me dou conta que muito se fala, tem muito hype em torno da IA, e isso, no final das contas, acaba afastando as pessoas. Então, a ideia é trazer pessoas relevantes dentro desse mercado ou que usem essa tecnologia de alguma forma, para que a gente tenha boas conversas, né? Conversas abertas, onde todos vocês que estão assistindo são participantes, vocês não são só espectadores. Então, a forma de vocês interagirem com a conversa é através dos comentários, ou seja, podendo colocar perguntas, dúvidas, enfim, o que vocês quiserem colocar, comentários. A ideia é que é menos sobre verdades absolutas e muito mais sobre inconclusões, né? Então, hoje eu tenho, para começar esse programa, né, o IAI, IA, eu tenho um prazer enorme de poder chamar uma pessoa que é muito querida para mim, que eu já conheço há muito tempo, ela também me conhece há muito tempo, que é minha irmã. Então, vou chamá-la aqui para o palco para dar as boas-vindas. Olha ela aí. Seja super bem-vinda ao IAI IA, Alexandra. Estou muito feliz de ter você com a gente. É a primeira vez que a gente faz alguma coisa desse tipo juntos, então tenho certeza que vai ser um papo super animado. Vou te pedir para você me contar um pouquinho de você, mas eu não quero saber só da Alexandra psicóloga, eu também quero que você conte um pouco para as pessoas sobre quem é o ser humano, né, por trás da capa de psicóloga. Então, te passo a bola e vamos lá. Bom, primeiro vou começar minha áudio descrevendo. Sou Alexandra, uma mulher branca, estou com um vestido azul, tenho cabelos grisalhos na altura dos ombros, uso óculos, sou uma mulher cisgênero, sou mãe da Flora e da Sol, que por acaso são sobrinhas do Adriano, sou filha do Constantino, sou filha da Cristina, que por acaso são o pai e a mãe do Adriano, e casada com o Marcelo. Esse ano a gente vai fazer 25 anos de casada. Sou psicóloga, sou coordenadora do Laboratório Afetar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a primeira universidade a implantar as ações afirmativas no Brasil. Eu gosto sempre de dizer isso, não exatamente porque me parece que esse seja um mérito da UERJ, mas porque me parece que esse é um mérito dos movimentos sociais que repercutiram para a UERJ. E eu acho super bom a gente lembrar que tem um território onde isso já acontece há 20 anos. Além disso, sou diretora técnico-científica da Associação Brasileira de Gestalterapia,
Sou doutora, sou pós-doutora, mas essas coisas são menos importantes, porque os títulos pouco contam sobre como é que eu lido com isso. O que mais conta de como eu lido com isso é a minha singularidade, a minha experiência de vida, os encontros, os desencontros, os sucessos e os fracassos, né, de uma vida. Sou uma pessoa em tratamento de câncer de mama e melanoma, e isso é sempre um dado importante. Ontem foi Dia Mundial, né, do combate ao câncer. Eu tenho lá minhas questões com a palavra combate, mas esse é outro papo. Estou muito contente de estar aqui com o Adrián, que quando era pequenininho me dizia, me dá a mãozinha, e agora estamos aqui de mãozinha dada. Boa, boa, boa. A felicidade é imensa aqui do meu lado também, e tenho certeza que vai ser uma conversa para lá de animada. Então, eu queria começar essa conversa te fazendo uma pergunta, e, de novo, todos que estão assistindo são super bem-vindos a contribuir com perguntas também. E a minha primeira pergunta é, como qual a sua relação com o IA hoje em dia? Né? Ou seja, o que você usa, o que você não usa, o que você está achando disso tudo que está acontecendo com relação ao IA nos dias de hoje? Bom, vou começar contando que eu conheci a IA por sua causa, né? Porque meu irmão chegou lá em casa, num almoço de domingo, falando, gente, vocês viram esse negócio? E aí ele começou a fazer toda a conversa, e aí eu fui ficando curiosa, fui mexendo. Lá no Laboratório Afetar, a gente decidiu até testar para algumas coisas de pesquisa. A gente começou usando o ChatGPT, mas hoje eu entendo, assim, naquele momento parecia que a gente teria uma IA, e aí então a gente usaria essa IA. E hoje eu já entendo que a gente vai usando IAs a depender daquilo que a gente quer fazer, né? Então, se eu vou traduzir, eu vou usar um tipo de IA, se eu vou usar para referências, eu vou usar outro, e assim por diante. A minha curiosidade começou também a partir da pesquisa. A gente faz muita pesquisa no Laboratório Afetar, a gente trabalha com marcadores sociais da diferença, traduzindo isso em miúdos, assim, a gente trabalha com as dimensões de raça, com as dimensões de gênero, deficiência, idade, capacidade, enfim. A gente vai trabalhando com todos esses elementos e desenvolvendo pesquisa nesse cenário. O primeiro teste que eu fiz com a IA foi escolher o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que era um livro que a gente tinha acabado de ler, que eu conhecia bem, e coloquei lá no ChatGPT e falei, tá aqui, olha, esse material, você poderia fazer um resumo para mim das ideias principais, e foi bastante satisfatório, ok, né? Naquele momento não estava claro para mim a importância de utilizar um prompt, então eu comecei assim essa conversa, né? Partindo do princípio que eu podia prescindir de dizer para a IA o que eu quero dela, e hoje eu entendo que, pelo contrário, é importante que eu consiga dizer o que eu quero dela para que ela performe melhor. Aprendi com o Adrián, ele me ensinou, ele disse que eu estava errando nisso, eu consertei. E o ChatGPT me deu um bom resumo, só que ele inventou coisas e autores. Só que ele inventa com uma propriedade tão boa, assim, vou dizer assim, ele é eloquente na invenção. E aí chegou um momento eu falei, mas a Grada Quilomba não cita esses autores. E aí é onde eu começo a entender que o mais interessante na IA é menos sobre o que ela me dá e mais sobre como é que eu me articulo a ela. Como é que eu e ela fazemos uma lógica de contágio? Como é que ela me contagia e como é que eu contagio ela? Isso tem a ver com pensar essa dimensão do humano e do não humano, não como duas dimensões absolutamente separadas, mas como dimensões que, quando se articulam, né, elas vão trabalhando na criação e na invenção de mundos. O grande problema não é que ela invente errado. O grande problema é que, nesse processo de invenção, a gente não possa ter crivo.
Aí é um perigão, né? Imagina, inventar sem crivo não presta. Tem que ter crivo. Quem é que vai dar a dimensão do crivo? Somos nós. Isso pode parecer um troço assim muito, nossa, é agora da IA. Eu queria dizer para vocês que a gente está junto e misturado entre humanos e não humanos o tempo todo. Eu estou aqui de óculos, vocês estão me vendo por um computador. A gente está em contágio e a gente está articulado o tempo todo. Pensar as questões de IA, para mim, hoje, é pensar a partir da produção de efeitos. Eu articulada com uma IA articulada comigo, uma IA articulada no meu laboratório. Para onde a gente caminha? Que efeitos a gente produz? O que a gente encontra e com o que a gente esbarra? Porque não é só encontro maravilhoso, tem também esbarrão, tropeção, né? Tem de tudo dentro dessa lógica de articulação. Mas me parece muito importante que a gente pense nisso como uma possibilidade de articulação dinâmica e não como alguma coisa que é o fim da conversa. Não tem fim da conversa, é o começo de conversa, é sempre um prompt atrás do outro. Vou dizer, eu, como irmã do Adriano, tenho que dizer isso, porque ele é que é o entendido de IA, eu não entendo nada. Se eu falar alguma bobagem, você pode me corrigir. Boa. Não tem bobagem absolutamente nenhuma. E se o pessoal que está assistindo tinha alguma dúvida que você era minha irmã, essa dúvida acabou com esse seu último discurso. Eu passei os últimos 20 segundos arrepiado aqui. Tamanho o alinhamento entre o que você fala e o que eu falo no LinkedIn. Achei belíssimo aqui, com certeza eu vou transformar isso num vídeo curto, porque acho que você explicou perfeitamente. Eu adorei a explicação sobre, no final das contas, é sobre colaborar. É sobre colaborar com uma entidade que não é uma entidade humana, né? Então, e uma colaboração que a gente não está acostumado a fazer, né? É algo que a gente tem que aprender, né? Então, a gente está acostumado a colaborar com seres humanos. Quando não são seres humanos, a gente não sabe muito como colaborar, porque, de uma forma geral, a gente sempre teve uma posição de superioridade às entidades digitais. E hoje, pela primeira vez, a gente tem uma posição de, opa, peraí, cara, essa entidade digital me traz coisas muito legais, me traz coisas muito ricas. Então, é uma relação que se dá, uma dinâmica bem diferente e que a gente não está acostumado. Aproveito para dar as boas-vindas aqui. Vou só dar as boas-vindas. Fala, Falei. Alexandre. Não, vou só dar as boas-vindas à Terezinha, que está aqui com a gente, a Pamela, a Érica, a querida, o grande William, mestre Shifu, o Max também, Sinara, Gabi Piumbato, que é uma pepita de ouro nessa rede. Então, sejam todos muito bem-vindos. Mas vai lá, Alexandra, complementa, por favor. Não, eu ia dizer duas coisas. Uma, que acho que a gente nunca nem teve essa conversa que a gente está tendo hoje, né? É a primeira vez que a gente está tendo essa conversa. Mas a gente falar coisas que são afinadas tem a ver com uma dimensão de curiosidade que, no nosso caso, a gente aprendeu dentro de casa, né? Tanto a Adriana quanto eu somos pessoas com características autodidatas, né? A gente gosta de aprender coisas, eu gosto de aprender origami, ele gosta de aprender mágica, e isso tem a ver com o estímulo e a interação que a gente vai estabelecendo. Sei lá, vou pegar o exemplo do origami, eu gosto do papel, da textura do papel, do que ele provoca, do barulhinho que ele faz, de como ele resiste à minha dobra, ou de como ele cede à dobra. E aí a gente pensa, eu acho, e aí isso para mim tem a ver com um centramento fortíssimo de um lugar de branquitude, de um lugar patriarcal também, da gente pensar que a gente não interage, que o homem está no centro. Não, a gente já não está no centro desde o início dos tempos, né? Nós somos uma decoração nesse planeta. Se o planeta sacudir, a gente cai. Então, é mais sobre pertencimento,
é mais sobre um pertencimento com uma inteligência distribuída, não só entre humanos, né? Mas por uma inteligência distribuída entre humanos, interespécies, humanos e animais, humanos e máquinas. Aí, quando a gente pensa assim, a gente só está interagindo com a IA agora, tá bom, com a IA é agora, faz recente. Mas, por exemplo, você coloca um óculos e você não pode dizer para mim que você não fica mais inteligente de óculos. Você vai dizer assim, como, Alexandra? Não afeta a minha inteligência. Fala sério que não afeta a sua inteligência. Afeta a sua inteligência. Sabe por quê? Quando a gente coloca o óculos, a gente discrimina melhor as fronteiras. E tudo isso é sobre contágio. É ele produzindo efeitos para mim e eu conseguindo me ajeitar no encontro com ele. Se eu olhar por cima do óculos é uma coisa, se eu olhar dentro do óculos é outra. Os óculos multifocais expressam isso com muita radicalidade. Se você sair de um óculos multifocal e pegar uma escada, você cai. Você precisa aprender. Aprender com ele e ele aprender com você. Qual é o melhor lugar do nariz para eu cair, para que a Alexandra não caia na escada? Essas perguntas simples, né, para mim são a base dos prompts. São como é que eu vou me articular com essa ferramenta. Agora, enquanto eu estava esperando a gente fazer aqui, eu comecei a fazer uma conversinha com o ChatGPT testando uma coisa. Quando a gente vai fazendo essa conversinha produz efeitos daqui e produz efeitos lá. Nessa, o interessante é que a gente mapeie tanto os efeitos de lá quanto os efeitos daqui. Porque aí a gente vai criando contágio em escalada. A gente vai subindo as possibilidades de contágio. Estou usando de propósito a palavra contágio para a gente pensar que isso vem para o bem, porque quando a gente se contagia de uma ideia boa é sensacional, mas também pode vir para o mal e pode dar muito errado. Então, quem é que vai botar o crivo, né? O coletivo. Quem é que vai botar o primeiro crivo? A gente, gerando perguntas, produzindo constrangimentos, tanto para a máquina, para como ela pensa, para como ela provoca, para como ela inventa, quanto para mim, para como eu entro nesse jogo. Porque se eu entrar na lógica de que eu estou por cima, porque o humano sou eu, de que eu não vou me rebaixar, de que eu o tempo todo na lógica do controle, isso avança pouco em termos de curiosidade. É preciso essa partilha de controle, o que não quer dizer falta de crivo. É bizarro isso, né? Mas eu tenho pensado assim. Não é porque é minha irmã, não, mas ela me mata de orgulho. Entendi. Vamos lá. Eu quero trazer uma pergunta aqui do querido Ricardo Fará. Eu vou ler aqui. Sabe-se que o cérebro e o ser humano, por consequência, buscam o caminho mais curto. Hoje já é difícil para muitas pessoas o hábito da leitura. Sabe-se que a leitura aumenta a reflexão e o vocabulário, bem como a possibilidade de combinar informações. Qual o risco de que o ser humano entre em uma zona de conforto e diminua habilidades de criar, pensar, transferindo isso para a IA? Excelente pergunta, Ricardo. O risco é enorme. Enorme. Estou dizendo isso tudo aqui para vocês, mas acho super importante dizer para vocês que eu sou uma pessoa não digital, eu sou anterior a isso tudo. Eu li muita coisa, eu aprendi a pensar sem isso, e eu defendo radicalmente que a gente coloque isso de modo tardio para as infâncias. Né? Eu vejo que, hoje em dia, essa interação muito intuitiva com as máquinas das crianças, ela é uma interação que precisa da mediação. Ela solta não me parece uma boa ferramenta. Quando a gente vai transferindo, e aí vou dar um exemplo bem básico, assim,
né? Você está diante de uma situação do mundo e você faz assim para ampliar. Você vê crianças de 1 ano e meio fazendo isso para ampliar. Mas, se elas aprenderam esse gesto, quais são os gestos que elas não aprenderam? Como, por exemplo, tentar ampliar uma folha e não cheirar a folha. Tentar ampliar uma folha e não amassar a folha. Ver o cheiro, ver a textura, ver se espeta, ver se não espeta. Isso está reduzindo o quê? Isso está reduzindo a curiosidade. Isso é extremamente preocupante. Eu acho que a IA ela está aí como uma ferramenta, como alguma coisa que a gente vai poder se articular, vai poder se contagiar mutuamente. Eu adoro, por exemplo, pedir para a IA formatar na ABNT as minhas referências bibliográficas. Sinceramente, eu até gosto de entender por que elas são arrumadas desse jeito, mas acho sensacional ela fazer isso. Mas eu não quero que a IA me explique a experiência de estar embaixo de uma árvore. Eu quero estar embaixo de uma árvore. E eu conto para ela como é que é essa experiência. E eu conto para ela utilizando uma lógica de contágio que passa também por vocalizar aquilo que a árvore está me contando. E eu não estou dizendo com isso uma coisa misteriosa, estou dizendo com isso que quando a gente está diante da ciência, as árvores vão contar um bocado de coisas. Elas são seres inteligentes, elas distribuem coisas no mundo. E quanto mais a gente se articula a elas, mais inteligente a gente fica também. Agora, isso não é equivalente a uma interface com IA. A IA precisa entrar na composição, mas na substituição, eu não sei, não. Acho pobre. Na verdade, eu acho empobrecedor, reducionista. Eu acho que a gente pode mais juntos do que separados, nesse caso. Muito bom. Estou quase me perdendo aqui nas perguntas de tanto que eu estou gostando de te ouvir falar. Inclusive, o William aqui já falou que vai deixar de me seguir, porque agora ele sabe que é a outra de Salles que vale a pena ouvir. Isso é um canalha, querido, com certeza. Boa, William, boa. olha, na verdade, quem vale a pena mesmo de seguir, mas que não estão na rede, porque já viveram outra vida, já viveram outra coisa, acho que é Cristina Frascaroli e Constantino de Salles. Se tem alguém para quem a gente tem que agradecer, o Adriano e eu somos duas pessoas privilegiadas nesse sentido. Assim, um pai físico, uma mãe psicóloga, não podia dar em outra coisa. Acho que eles ensinaram muito bem, estimularam ao longo da vida toda a gente ser muito curioso. E uma coisa que eu sempre digo é que eu acho que eles ensinaram muito que o mundo é do jeito que ele é, porque alguém foi lá e fez, e que isso não é estático, isso é dinâmico. E depende da gente ir lá tomar posse, né? Ou seja, querer rabiscar do nosso jeito para que ele tome um outro rumo. Então, com certeza que fica um super agradecimento aos dois, que são duas feras. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui. Se de fato, né, uma coisa que muito se diz é sobre uma IA que acaba com os empregos, e etc. e tal, e rouba o trabalho de todo mundo, se de fato isso acontecesse, qual é o lugar do ser humano no mundo? Quer dizer, qual passa a ser o papel do ser humano no mundo? O que você acha disso? Eu diria que vale muito a pena a gente pensar que talvez a nossa humanidade possa trazer uma dimensão de pertencimento e não só de substituição. Que a lógica que a gente use não seja só uma lógica de acúmulo e capacidade, mas que seja uma lógica de pertencimento. O que cria mais pertencimento? O que faz com que a gente possa seguir juntos? O que faz com que a gente possa seguir juntos, aprendendo neste mundo, neste tempo? Eu acho que a gente já está vivendo isso, muitos empregos e muitas funcionalidades vão sendo substituídas, né?
a substituição tem uma parcela de responsabilidade, mas substituição não gera pertencimento, né? Porque a gente está, primeiro, falando de uma lógica orgânica e de uma lógica inorgânica, só para dizer um primeiro ponto aí, assim. A gente é feito de carbono e as IAs estão feitas de silício, sei lá, entendeu? São outros químicos que estão atuando ali, o que significa que são outras ligações que a gente vai estabelecendo com o mundo. Mais do que substituir, é um pouco que pontos de encontro a gente vai ter, do que é possível abrir mão, e acho que tem umas coisas que a gente pode abrir mão, e vai ser bom se a gente abrir mão. Sei lá, é bom que a gente tenha máquinas que possam dar com precisão a temperatura, e isso é extremamente rico quando você tem que conter um processo de criogenia num bebê recém-nascido que teve asfixia. A gente nunca vai conseguir fazer isso com um máximo de precisão, sem exaustão. A máquina tem mais chance com isso. Vamos se articular a isso. Agora, qual é a melhor temperatura? Em que momento a gente, então, liga a máquina ou desliga a máquina? O que a gente está percebendo na atmosfera? O que pertence àquilo que está acontecendo ali? Essa amplitude de percepção, de sensibilidade, de incorporação, eu entendo que somos nós, animais, vou chamar assim, para não chamar só seres humanos, que podemos trazer uma notícia. Um cachorro pode dar um sinal, né, mais cedo sobre um incidente que vai acontecer, porque ele escutou alguma coisa e ele já anuncia. Esse alerta nos convoca. Eu gosto de pensar em pertencimento. Muito bom. Eu estou contigo nesse time aí, com certeza. Agora, vamos para uma pergunta que veio, na realidade, esse papo surgiu de uma conversa que eu tive com o Davi Luz, aqui no LinkedIn, falando sobre até que ponto uma IA pode substituir um psicólogo no processo terapêutico, né? Então, eu e Davi, na melhor das intenções, a gente conseguiu evoluir a conversa até certo ponto, e eu falei, putz, eu acho que para evoluir mais aqui, eu precisaria trazer minha irmã, porque é ela que entende muito desse riscado e não eu. Então, a pergunta é essa, ou seja, como que você enxerga uma IA substituindo um psicólogo num processo terapêutico? Não é um bom verbo. Num processo terapêutico, conta muito a humanidade, a sensibilidade, a incorporação, a temporalidade. A IA, ela responde sempre mais ou menos naquele mesmo ritmo, né? Ela não suspira, ela não faz pausa, ela não tem isso, porque não é da química dela ter isso. E tudo isso impacta muito no modo como você sente que eu estou te escutando, como eu sinto que você está me escutando. Esse é um dos grandes problemas, por exemplo, de quando a gente está falando de cara para um computador. É um aprendizado a gente falar de cara para um computador sem ter ninguém ali. Essa interface, ela faz uma diferença, né? Então, eu não acho que a gente pode pensar numa IA substituindo um psicólogo, uma psicóloga, um psicólogo. Mas eu acho que a gente pode pensar numa IA como alguma ferramenta até que conduz para uma chegada mais ágil até esse profissional. A gente pode pensar na IA, eu posso, por exemplo, pensar na possibilidade de discutir algumas questões com a IA e ver o que ela me traz como aporte, porque a capacidade dela de vasculhar o conhecimento, né, e trazer possibilidades é grande, então vamos usar isso. Eu não sei tudo, né, mas eu vou com um tanto de crivo, e aí é fundamental que a gente tenha aprendido isso nos livros, vou chamar assim, né? Que a gente tenha aprendido a ler a psicologia, porque fazendo um teste aqui de 5 minutos,
Eu falei, e se você fosse atuar como uma psicóloga, né? Como é que você, então, que elementos você utilizaria? E aí ela me responde, eu uso isso, isso, isso e isso. E ela junta coisas que não são juntáveis, teoricamente. Ela não sabe disso, mas eu sei. Então, eu preciso saber escutá-la com isso em mente. Eu vi agora há pouquinho que alguém falou, ela é não verbal, não é isso? Não sei se eu li qual é. Sim. Mas Peraí, desculpa, peraí. Aqui. a IA não tem o não verbal, exato. É isso. É isso, Bianca. A IA não tem o não verbal, a IA não tem temperatura, a IA não tem entonação. E faz muita diferença a entonação. Muitas vezes, quando eu quero treinar, né, a possibilidade de psicólogos que estão em processo de formação, deles aprenderem, né, a atender, eu faço um exercício de suprimir canais. Né? Eu proponho para eles que eles vendem os olhos e que eles não podem falar palavras. Eles vão atender uma pessoa, essa pessoa só vai dizer blá, 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 e eles só vão responder blá, blá, blá. A única coisa que se mantém aí é que eles estão próximos, sentados, um próximo do outro, que a entonação está preservada, a temporalidade da fala está preservada, mas não tem conteúdo. Todas as vezes que eu fiz esse exercício, todas as vezes, eu pedia que a pessoa que estivesse sendo atendida falasse em blá, blá, blá a verdade. O que ela quer falar. Como é blá, 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 não tem nenhum problema de sigilo, porque eu não vou pedir depois para acontecer uma tradução. Nesse momento, quando as pessoas vão falando de verdade o que está acontecendo com elas, quem está atendendo vai escutando, sem o conteúdo, o que está acontecendo com elas. A IA não consegue fazer isso. E isso é a gente se contagiando porque a gente está junto e pertence ao mesmo mundo e ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu não estou substituindo a IA. Eu estou falando de alguma relação que se estabelece desse jeito, nesse cenário. O que não quer dizer que a IA não possa contribuir nesse cenário, mas ela não poderia contribuir nesse exercício. Davi, se estiver assistindo, realmente, eu acho que com esse exemplo acabou para IA. Eu acho que a questão da entonação, a questão das pausas, isso, isso ela já está muito diferente e ela vai ficar cada vez mais próxima do humano, né? Mas eu acho que teu exemplo é perfeito, porque com blá 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 não faz nada, mas o ser humano sim, que no final das contas, me corrija se eu estiver errado, mas o processo terapêutico ele depende da conexão, né? Ele depende da conexão entre duas entidades que são diferentes, mas encontram um caminho de proximidade, né? Encontram um caminho onde elas vibram na mesma frequência, ou seja, então realmente eu acho que fica muito difícil para a IA mesmo evoluindo muito chegar nesse ponto. Eu diria que fica impossível. Tem uma coisa que eu acho curiosa nisso, que é a questão da ausência, né? Assim, a ausência produz muita coisa. Vou contar uma história. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, o médico que estava me atendendo, o mastologista que estava me atendendo, no momento, ele virou e falou: Ah, pois é, Alexandre, então, é isso, é mesmo um câncer de mama, a gente vai precisar operar. Enfim, ele foi dando ali algumas etapas. Quando, então, eu terminei de ouvir o que ele estava falando, eu comecei a chorar. E eu vivi uma das coisas lindas da vida, porque ele não falou nada.
ele só estendeu a mão para mim e ficou de mão dada comigo, esperando eu chorar. Essa ausência produziu uma presença gigante. A ausência de palavra produzia um respeito a tudo aquilo que estava acontecendo. Quando eu acabei de chorar, aí eu comecei a falar e fazer perguntas. E ele foi devagar me respondendo essas perguntas. De um lado, ele estendeu a mão, estava ele de mão dada comigo, e do outro lado estava o Marcelo, que é meu marido. Nenhum dos dois falou nada. Essa história é uma das coisas que me parece um exemplo claro e concreto, óbvio, evidente, de que são também a partir das faltas e das ausências que a gente vai construindo articulações possíveis, articulações respeitosas, articulações capazes de nos levar com coragem para seguir adiante. Então, eu não consigo pensar uma conversa ainda, por mais que a IA entenda. Por exemplo, ela me diz assim: pode ser muito difícil isso, mas eu leio sabendo que ela é uma máquina, então, mesmo que ela me fale com voz fofa e que bote uma Alexandra com cara de. Entendeu? Ainda assim, eu sei que é uma máquina e que isso não produz nela o que produz em mim. Essa zona de partilha cria um mundo comum, um mundo onde estamos todos. Eu não gosto da ideia de substituição, mas de articulação, para mim, sim. Embora algumas substituições serão bem-vindas, e tudo bem também. Uau, adorei. Estou amando aqui a conversa. Dava para escrever milhares de posts com esse papo aqui todo. Sinara está trazendo aqui. Acho que todo mundo que tem experiência com a clínica humana, seja clínica humana, seja psi ou não, sabe que o IA não pode fazer igual. Ricardo fala, isso, a capacidade de conexão cria compaixão quando o amor entra em contato com a dor do outro. A Vera, uma querida, modelo de amparo do afeto, da transferência. Muito bom. E ainda nesse tema, talvez para nós, né? Eu tenho 47, a Alexandra tem 51. A gente vem de um mundo que era analógico, né? A gente vem de um mundo onde fazer terapia necessariamente era um processo humano, né? Só que quando a gente vai conversar com um jovem de 15 anos de idade, ele de fato acha que uma IA pode substituir, ou seja, que ela pode apoiá-lo, né? A IA, como você falou, ela tem uma capacidade tremenda de ser muito coerente. Ela pode estar falando dos maiores absurdos do mundo, mas ela fala com tamanha propriedade que parece verdade, né? Então, como que você mobilizaria essa juventude, ou talvez que impactos você enxerga que podem ter na juventude escolher esse atalho, né? Como o Ricardo falou, né? É muito mais conveniente, né? Porque dentro do processo terapêutico, em alguns momentos eu posso ser confrontado com algo que eu não gosto, que me gera desconforto. E quando eu almear, eu simplesmente posso, tchau, vou desconsiderar totalmente. Como é que você vê isso, essa dinâmica acontecendo entre os mais jovens, digamos assim? Quando eu testo um pouco algumas coisas assim em IA, eu vejo que essas coisas mais terapêuticas, né? Sempre ela diz: eu não substituo um profissional, você também deve procurar. Assim, tem aquela frase meio de jargão, né? O que acontece também é que nesse momento
a gente pode, eventualmente, desligar a IA e ignorar isso e seguir em frente. E seguir em frente, estou falando aí de uma coisa simplinha, mas a gente pode pensar um seguir em frente com coisas graves também, com coisas que ameacem a vida, por exemplo. Então, num certo sentido, ao mesmo tempo, me parece assim que alguma espécie de rastreio tem que se fazer para que a gente possa ter a IA como uma ferramenta protetiva e não como uma ferramenta, entendeu? Em que eu só desligo e sigo desenfreadamente, porque no limite um profissional da área de psicologia se sente que aquela pessoa corre risco de vida, ela tem algumas condutas a ter do ponto de vista ético. E a IA, ao ser desligada, não as terá, porque inclusive ela foi desligada, né? Então, como é que a gente cria alguns tipos de rastreio? Me parece que, de um lado, isso, mas do outro lado, eu acho que a gente precisa ir aos poucos, e essa é uma tarefa que eu diria que é nossa, dos analógicos, dos old school, sabe? Assim, de alguma forma, sustentar que os jovens de hoje possam pensar, que eles possam seguir curiosos, que eles possam estranhar alguma coisa que está acontecendo ali naquela interface com a IA. Que eles possam suspeitar se eles estão muito sozinhos demais, ou só com a IA, ou só virtualizando todas as relações, o que é que pode estar acontecendo ali? Agora, recentemente, eu tive num seminário na UFMG, em que uma das coisas que foi dita, né, que parece que é uma epígrafe do livro Quem Tem Medo de Gênero, da Judith Butler, e a epígrafe diz, se num processo de coalizão, né, em que você está se juntando com muitas pessoas, você está dentro da sua zona de conforto, essa coalizão não é ampla o suficiente. Extrapolando isso, né, para a pergunta que você me fez, eu te diria assim, se a gente vai criando crianças e jovens que perdem essa capacidade de estar fora da sua zona de conforto, de aprender, de ser interpelado, de interpelar, é para a gente ligar um sinal de alerta, né? É um pouco... É natural hoje a gente estar comendo num lugar e as crianças estarem obliteradas por uma tela, né? Porque isso dá sossego aos pais, porque as crianças não se aborrecem com a conversa dos adultos, mas, assim, parem e pensem aí os analógicos, assim, quanta coisa a gente inventava porque a gente estava entediado. Quando a Sol, que é a minha mais nova, me diz eu estou com tédio, eu falo sensacional, é o momento que você vai começar a inventar. Ela já sabe que eu digo isso, e eu não dou nenhuma solução para o tédio. O tédio, ele precisa de cultivo, precisa ter tédio para ter ideia. O Adriano, quando ficava entediado, ele varava bolinhas de gude e massinha de um prédio para o outro. Olha aí, tédio. A pessoa começa a engenharia né, de lançar bolinhas desde cedo. Então, é importante que a gente tenha base para isso, que a gente tenha uma base que não seja uma base virtualizada, mas que seja de terra firme, para que a gente possa pertencer a esse planeta e honrar tudo que a gente recebe dele, né? Muito bom. Deixa eu trazer aqui a Bianca. Fiquei aqui pensando se não seria a incoerência uma maneira de assegurar a singularidade humana, que a coerência a máquina consegue entregar, mesmo que inventada. Eu concordo contigo, Bianca, assim, não à toa, né, é difícil piada, né, a ruptura, porque, assim, o erro, o tropeço, ele
ele é um mundo, ele abre uma janela naquilo que a gente estava prevendo. Essa janela cria outro horizonte. Então, assim, o processo de singularidade tem a ver com isso. Eu, na minha tese de doutorado, eu estudei palhaço. Hoje eu gosto de dizer que estudei palhaçaria, né? Porque acho que é importante a gente guardar aí as dimensões de gênero também nesse processo. A palhaçaria, ela no circo, essa é uma coisa que eu sempre conto, né? O espetáculo de circo, ele é um espetáculo de superação da humanidade. O trapezista voa, o contorcionista se dobra, o equilibrista carrega 50 mil pratos, tudo isso está acontecendo ali. E a cada vez que isso acontece, o que está sendo superado é a nossa, o que está sendo superado é a nossa dimensão humana. Por isso, no espetáculo de circo, a gente se surpreende, né? A gente fica, ai, mesmo que a gente não faça barulho, mesmo que a gente não faça esse barulho, dentro de nós, a gente supõe, né, que a gente não daria conta de fazer aquilo. Porque a gente sabe que para fazer aqueles números precisam horas e horas de treino e de dedicação. As pessoas que são artistas de circo, elas treinam a agradecer e não arfar. E não ficar assim, ó. Porque se a gente te visse elas arfando no final, a gente teria essa dimensão de que houve trabalho. Tanto mais a gente supera a humanidade, quanto mais a gente apaga o trabalho. Diante desse cenário no circo, quando entram as palhaças, os palhaços, os palhaces, essas pessoas entram tropeçando, essas pessoas entram incoerentes, essas pessoas não são lindas, mas se acham o máximo, essas pessoas não tão instagramáveis, mas elas estão no palco. Essas pessoas, quando entram no espetáculo de circo, fazem com que nós possamos pertencer àquele mundo mágico também. Essa mágica se cria pela incoerência, pelo erro, pelo tropeço, pela singularidade. Não existem, né, pessoas que sejam palhaças iguais. Elas serão sempre diferentes. E isso fala dessa dimensão de singularidade. Eu não sei se eu sou o único aqui, mas eu acho que o povo está gostando da conversa, porque vou te falar, os comentários aqui eu não consigo nem dar conta de acompanhar os comentários, porque são muitos, então o pessoal está gostando. A Erika falou aqui um pouquinho do tédio também, maiores invenções da humanidade, provavelmente nasceram em função do tédio. Ontem eu fiz um curso, por coincidência, ontem eu fiz um curso no convite do William, que está aqui com a gente, do William Bartloff, e ele propôs um exercício que era exatamente esse, ou seja, que ele colocava a gente encarando um ponto preto durante um tempo e depois pedia para a gente criar, e justamente para mostrar como o tédio é um impulsionador de criatividade, ou seja, de fazer com que a gente queira fugir dele usando as ferramentas que a gente tem embutidas em nós. Muito bom. Sinara também, trouxe aqui, está gostando da conversa. Olha o William aqui, ó. A Alexandra de Salles tem que estar no horário nobre. Está melhor que a novela das 8. Boa. Obrigada, Flávio William. também. Flávio. Todos esses daqui são pessoas absolutamente incríveis que eu recomendo fortemente que vocês conheçam, porque todos que estão assistindo deveriam conhecer o William, a Sinara, Gabi Umbato, Alexandre Miraldo, Flávio Zorzeto, William Barton, ou seja, são todas pessoas realmente singulares que estão aqui nessa rede e disponíveis para interagir, acima de tudo.
Então, muito bem, vamos caminhando aqui. Eu queria comentar contigo de uma curiosidade, na realidade, que me ocorreu agora. Tem uma ferramenta que eu gosto muito de IA, que é uma ferramenta do Google, que chama é, Notebook LM, né? E o que o Notebook LM faz é você poder fazer o upload para ele de muitos documentos, né? De muitos documentos que poderiam ser muitas conversas. Eu entendo que muitos psicólogos muitas vezes tomam nota de algumas informações para usar como uma referência, ou seja, para poder, né, linkar as várias conversas que vão acontecendo ao longo do tempo, para não perder o fio da meada. Então, o Notebook LM é uma ferramenta que permite você fazer isso. Se você pudesse transcrever uma sessão de terapia, e você fosse acumulando ela dentro do Notebook LM, você teria ali uma ferramenta muito poderosa, até porque ela não alucina, né? Ela se mantém exatamente naquele contexto que você trouxe para ela, e poderia ser uma ferramenta, um apoio, né? Não uma substituição, mas um apoio muito rico para que a pessoa e o próprio terapeuta pudessem explorar a sua curiosidade indo além do que a memória é capaz, né? Ou seja, alguém que reuniu isso tudo e que você pode fazer perguntas, perguntar para ela que padrões você enxerga nessas várias conversas. Como é que você enxergaria uma ferramenta dessa apoiando o processo terapêutico? Você acha que seria algo rico, tanto para o terapeuta quanto para o paciente? Acho sim, pode ser interessante. Tem nos trabalhos de abordagem sistêmica, que são aqueles atendimentos muitas vezes familiares, né, ou de grupos, enfim. Você tem, por exemplo, uma das coisas que se faz, você tem uma equipe reflexiva, né? Estou eu aqui atendendo uma família, né? E tem 2 ou 3 pessoas sentadas ali, às vezes atrás de um espelho, às vezes na frente, tudo de modo consentido, a família sabe e tal, está todo mundo ciente de tudo no processo. Não isso é feito de modo absolutamente preservando o sigilo, né? Mesmo as pessoas que estão ali do outro lado, elas estão conduzidas pelo código de ética. E essas pessoas, então, num determinado momento da sessão, eu que estou ali conduzindo com a família, posso dizer para essa equipe reflexiva: a gente queria ouvir vocês agora, certo? E essa equipe reflexiva vai devolver para a cena terapêutica o que ouviu, o que se lembrou. Ah, sessão passada vocês tinham falado isso, agora vocês falaram de novo. Enfim, coisas muito assim. Eu imagino, né, até porque é um lugar muito circunscrito, esse da equipe reflexiva, claro que a sensibilidade joga um papel gigante aí, mas se a gente for pensar só num link de conteúdo por conteúdo, né, nessa IA, linkando a partir de conteúdos ou a partir de palavras, por exemplo, que estão sendo utilizadas e reutilizadas, podem aparecer inputs interessantes para a gente refletir, para a gente pensar. Então, não penso isso como uma ferramenta que não pode ser utilizada. Claro que isso precisa se construir um ambiente, um setting, sabe? Um ambiente terapêutico que permita isso, que a pessoa também sinta que essas informações estão seguras, porque tem todo um medo, né? Em torno o sigilo que esteja dentro de mim, né? E que não esteja na rede. Para muitas pessoas isso é alguma coisa muito importante. Essa foi uma das preocupações que eu tive, por exemplo, com os dados de pesquisa no laboratório Afetar. Eu queria ter certeza que esses dados não circulariam na rede. Por exemplo, eu não autorizo para que ele aprenda comigo, porque são dados sigilosos e eu quero que sejam tratados de um modo específico. Então, enfim, todas essas coisas exigiriam que a gente amadurecesse um setting. Eu diria, eu nem estou exatamente nessa área, mas eu diria para vocês assim que já já a gente na psicologia vai começar a testar essas coisas. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, né?
Eu acho que a gente precisa fazer pesquisa para poder entender como é que vai lidar. Não, e fazer pesquisa requer curiosidade. Eu não posso dizer de cara que é bom, também não vou dizer que é ruim. O que eu vejo como processo, em que limite que eu esbarro, até onde eu vou com isso. São perguntas que o tempo todo eu tenho que fazer se eu quiser ter uma conduta que considere a saúde, né? Que considere que a gente está lidando com um cenário real. As pessoas estão ali e elas sofrem de fato. E elas correm riscos de fato. Então, a gente precisa poder lidar com isso com a seriedade que isso exige também. Boa. Acho que o Ricardo trouxe aqui um ponto legal, complementando aqui essa conversa. Creio que terá de haver um tipo de homeostase entre humano e máquina. Isso exigirá discernimento baseado em tomada de decisão, baseados em valores que não estejam limitados pelo medo e que preservem o que é humano e o que é artificial. Belíssimo, Ricardo. Ricardo, eu acho que a atmosfera do medo, ela presta serviço, né, à redução do mundo. Agora, a atmosfera do medo, ela também presta serviço para que a gente possa criar caminhos protetivos. Então, assim, é quase que encontrar a boa dose, né? Tem que ter um tanto de medo, porque a gente não pode submeter a pesquisas né, grosseiras e violentas, né? Tem que ter um tanto de medo, porque isso nos faz calibrar até onde a gente vai. Agora, não pode ter um medo que nos impeça de explorar essas possibilidades. Eu acho que é a articulação, para retomar um pouco aquela ideia do início, assim. A gente vai se articulando. Eu estou articulada esse óculos. Esse óculos me permite ler o que você acaba de escrever. Eu, sem ele, não te leio. O óculos joga um papel, produz um efeito aí. Ele é um não humano importante, ele tem agência. E a gente não precisa necessariamente... Isso me parece meio uma espécie de bacia atratora aqui do... se a gente puder dizer assim, para onde a coisa escorrega, né? Uma coisa do tá vendo, a lacração, a ideia de viu, agora a gente vai ser substituído, viu, não sei o quê. Essa lógica que explora uma atmosfera de medo, ela nos impossibilita de criar articulações. E qual tem um ditado de filosofia Ubuntu que diz: se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Eu acho que a gente tem como desafio, mais do que a velocidade, a longura. Percorrer esses caminhos, poder deixar, porque tem um momento em que a gente vai virar mundo, a gente vai morrer, a gente não vai estar aqui. Mas e nesse momento, o que a gente deixa? Que pistas, que rastros? Como é que a gente, então, alimenta isso que já não é para nós, mas que estará aí? É sobre articulação, é sobre estar junto. Humanos e não humanos. Não só humanos. Humanos e não humanos. Humanos e cachorros. Humanos e animais. Humanos e a atmosfera, a camada de ozônio, as bactérias, que seria dos nossos intestinos sem as bactérias. Enfim. Boa. Estamos caminhando aqui para o final do papo, queria trazer um pouquinho aqui alguns feedbacks que o pessoal está colocando aqui nos comentários. William, Bianca, Terezinha, querida Vera aí, uma amiga. Vou dizer uma coisa, Terezinha, essa Terezinha é a Terezinha que trouxe a gestalterapia para o Rio de Janeiro junto com a Mami. Seja super bem-vinda aqui, Terezinha. Gisele M, Sinara, o Ricardo escreveu, querido. Estou com dor de sair agora, agradeço o convite, foi um prazer interagir com todos
especial com a Alexandre. Eu já vi que trata-se de irmão, ou seja, bem de família. Um abraço carinhoso e coletivo. Obrigado, Ricardo. Obrigada. Boa. Bom, eu queria trazer uma última pergunta para a gente encerrar. Vou ver se tem alguma aqui. José também trouxe um comentário. Como envolvemos humanos em diversidade, seja de gênero, raça, econômica, a visão holística é a base da nossa humanidade. Assim, esta era será de grande transformações e grandes pessoas como vocês precisam estar na abertura das mentes. Obrigada. E a pergunta que eu queria trazer é o seguinte: se de fato, confesso que eu roubei essa pergunta de um podcast lá de fora, mas eu achei bem interessante, que é quando se fala sobre uma inteligência artificial geral, né? Uma inteligência artificial que sabe tudo, que é capaz de tudo, enfim. Se de fato ela um dia existir, que pergunta você faria para ela? É um cenário utópico nesse momento, né? Eu acho essa plenitude, né? Essa coisa meio completa e restrita, ela para mim ela é uma utopia que eu na verdade nem desejo tanto, porque me parece mais interessante que a gente possa pensar em multiplicidade do que em, sabe, em grande modelo, né? Porque eu acho que nessas proposições de grandes modelos a gente perde a dimensão de limite. E limite é alguma coisa que nos ensina muito o tempo todo, tanto no sentido daquilo que eu atravesso, quanto no sentido daquilo que eu recuo. Se existisse essa IA super, ultra, mega plus potente para todos os lados e tudo mais, talvez eu perguntasse para ela como é que a gente vai seguir junto. Talvez eu fizesse perguntas muito basais assim. Como é que a gente vai cuidar disso tudo que a gente precisa de cuidar junto? Você conhece essa palavra, junto? É uma Muito resposta bom. boa, mas é a resposta que me ocorre. Assim, Não, é, é uma pergunta num cenário hipotético, então não tem certo nem errado, e tem a pergunta que você quer fazer, e eu achei a pergunta muito boa, né? A pergunta não poderia ser mais humana do que essa, no final das contas. porque fala de interdependência, né? Fala Claro, assim, para que eu esteja aqui, alguém teve que apostar em mim. Não só alguém, mas alguém, né? E o tempo todo, para que a gente possa seguir. A gente começa assim e a gente termina assim com sorte. Né? Num cenário de interdependência, de troca, enfim. É um pouco a gente garantir que, mesmo nessa IA superpotente, a possibilidade de troca, de cooperação, de colaborar, né, permaneça. muito bom, adorei. Vou só incluir aqui o comentário que a Monique trouxe. Muito, muito importante tudo isso que vocês trouxeram. Como professora, entendo que preciso levar a discussão sobre como usar com ética e de maneira formativa a IA. Que é fato, nossos alunos e alunos vão usar de qualquer jeito. Nós podemos estar juntos pensando nisso tudo. Muito bom. Bom, Verdade, Mônica. E tem uma coisa que eu acho importante, assim, às vezes a IA na universidade, ela entra meio mal entrada, assim, ela entra por uma porta ruim, que é uma porta, assim, de copiar trabalho, de fazer umas coisas assim, e eu acho que a gente precisa começar a trazer isso para uma cena de debate, para pensar essas possibilidades múltiplas que estão aí e que não são de segundo escalão, mas são de colaboração mesmo. muito bom. Bom, é, queria super agradecer você estar aqui hoje, Alexandra. É,
Se não bastasse todo o orgulho que eu tenho em você, é mais ainda. Então, fica no muito obrigado a você e a todo mundo que participou. Isso possivelmente foi das melhores conversas que eu já tive. E que venham as próximas, porque a barra está alta, e com certeza a gente vai fazer de tudo para os papos continuarem animados desse jeito. Então fica aqui um beijo grande, amo você e muito obrigado a todo mundo. Tá bom? Tchau, gente. Valeu. Muito obrigada, Suti. Eu te amo muito, meu amor. Sempre.